Olá, você nem sabe, mas faz um monte de escolhas erradas na sua alimentação. Um dos conceitos importantes, e eu vou te explicar isso hoje, é sobre o índice glicêmico. Isso tem a ver com a velocidade de absorção dos açúcares. Será que isso tem mesmo importância? Afinal, 10 gramas de açúcar continuam sendo 10 gramas de açúcar, certo? Errado. Muitas vezes você investe seu tempo, busca informação ou se consulta com profissionais que tratam de forma muito rasa sobre a importância do metabolismo. E eu acho que você precisa entender algumas coisas para poder fazer suas escolhas melhores, suas combinações melhores e alcançar resultados mais saudáveis, ou até alcançar seus objetivos, que sejam eles de perda de peso ou melhora no seu bem-estar. Hoje, vamos entender um pouco mais sobre como podemos sobrecarregar mais ou menos nosso pâncreas e contribuir mais ou menos para a resistência à insulina através das escolhas que fazemos na nossa alimentação. O índice glicêmico é uma medida da rapidez com que um alimento contendo carboidratos é absorvido pelo organismo e eleva os níveis de glicose no sangue. Alimentos com índices glicêmicos altos são digeridos e absorvidos mais rapidamente, causando um aumento mais rápido e acentuado nos níveis de glicose no sangue. Por exemplo, o açúcar refinado e os alimentos ricos em açúcar, como doces e refrigerantes, têm índices glicêmicos elevados, o que significa que são absorvidos imediatamente pelo organismo, gerando picos de glicose e, em consequência, pico de insulina. Por outro lado, alimentos ricos em fibras, como legumes, grãos integrais, frutas, têm índices glicêmicos mais baixos, o que significa que são absorvidos de forma mais lenta pelo organismo e causa, então, um aumento mais gradual dos níveis de glicose no seu sangue. Do ponto de vista médico, o índice glicêmico está relacionado diretamente ao controle da glicemia em pessoas com diabetes, já que o organismo não vai conseguir controlar rapidamente essas elevações repentinas de glicose. Esses níveis alterados são promotores de danos à saúde no longo prazo, como doenças cardíacas, doenças renais. Já para quem não tem diabetes, as grandes elevações de insulina que se seguem aos picos de glicose podem ser uma pressão para o desenvolvimento da resistência à insulina no futuro. Além disso, o índice glicêmico também pode afetar o seu apetite e a sua sensação de saciedade. Alimentos que têm índices glicêmicos mais altos podem causar um pico rápido de glicose no sangue, seguido por uma queda rápida de glicose, e isso vai levar a uma sensação de fome precoce e vai te levar a comer mais alimentos para tentar saciar essa fome. Já alimentos que tenham índices glicêmicos mais baixos podem ajudar a manter a sensação de saciedade por muito mais tempo. Alimentos com altos índices glicêmicos: açúcar refinado e produtos açucarados, doces, bolos, sorvetes, refrigerantes. Pães brancos, donuts, croissant, qualquer produto da panificação que seja feito com farinha branca. Batata doce, arroz branco e alguns tipos de massas. Alimentos com baixos índices glicêmicos. Vegetais pobres em amido, como brócolis, couve-flor, cenoura, tomate e alface. Legumes e grãos integrais, como feijão, lentilha, grão de bico, quinoa. Nozes e sementes, como amêndoas, nozes, semente de chia, de linhaça, castanha de caju. E as frutas? Você deve estar em conflito, já que frutas fazem parte de uma alimentação saudável, não é? Pois é, o açúcar da fruta ele é digerido e é transformado em glicose e também em outros açúcares. Eles podem ter alto índice glicêmico ou baixo índice glicêmico. Sucos de frutas, frutas maduras, especialmente melancia, banana, manga, tangerina, uva, têm altos índices glicêmicos. Frutas com baixo teor de açúcar, como maçã, pera, amora, morango, pêssego, têm baixos índices glicêmicos. Eu preciso te lembrar que o índice glicêmico pode variar dependendo de vários fatores, como a forma como o alimento é preparado, a quantidade consumida desse alimento, a combinação desse alimento com outros alimentos dentro de uma refeição. Apesar de suas características, alguns alimentos podem ter o seu índice glicêmico alterado, e eu vou te contar algumas dicas agora de como você pode fazer isso. Adicione fibra aos alimentos. As fibras ajudam a diminuir a velocidade com que os carboidratos são digeridos e absorvidos pelo organismo, o que pode reduzir o índice glicêmico desses alimentos. Adicione legumes,
frutas, grãos integrais e sementes às suas refeições, para aumentar a quantidade de fibras. Eu faço isso de manhã, colocando aveia, por exemplo, no mamão. Cozinhe alimentos por mais tempo. Cozinhar os alimentos por mais tempo pode ajudar a diminuir o índice glicêmico. Eu vou usar a batata como exemplo. No cozimento, estamos promovendo um processo chamado de gelatinização do amido. Isso termina aumentando o índice glicêmico da batata. Mas, quando ela resfria, outro processo acontece, que chama retrogradação. Nesse processo, o amido resfriado forma estruturas mais complexas, que são mais resistentes à digestão. E isso vai baixar o índice glicêmico da batata. Adicione alimentos com baixo índice glicêmico. Então, adicione alimentos com baixos índices glicêmicos nas suas refeições. Por exemplo, adicione uma salada com legumes e folhas verdes na sua refeição. Isso vai ajudar a reduzir o índice glicêmico de toda a refeição. Combine alimentos com diferentes índices glicêmicos. Combinar alimentos com diferentes índices glicêmicos pode ajudar a diminuir o índice glicêmico geral da sua refeição. Essa eu sei que você já faz. Você combina feijão e arroz branco. O arroz branco tem alto índice glicêmico, mas o feijão baixo. Quando a gente junta as duas coisas, a gente está reduzindo o índice glicêmico do arroz. Talvez você já tenha ouvido também falar que a tapioca tem um índice glicêmico elevado e deve ser evitada. Mas quando você come junto com ovo, por exemplo, o índice glicêmico vai ser reduzido. Evite alimentos processados e açúcares refinados. Às vezes o óbvio precisa ser dito. E se você já chegou até aqui, já entendeu que esses alimentos processados e os açúcares refinados tendem a ter um índice glicêmico mais alto. Por isso, é importante evitar ou limitar esses alimentos na dieta. Por fim, algumas situações, médicas ou não, podem demandar alimentos com índice glicêmico mais alto. Antes ou depois do exercício físico. Quando você faz exercício físico, seus músculos precisam de energia, de glicose. Alimentos que tenham alto índice glicêmico podem ajudar a fornecer essa glicose rapidamente para os músculos durante o exercício, o que pode melhorar a performance e a sua recuperação muscular. Hipoglicemia. A hipoglicemia é uma condição em que os níveis de glicose ficam baixos no sangue. E isso pode acontecer em pessoas com diabetes, que tomam medicamentos, e esses medicamentos reduzem os níveis de glicose no sangue. Se isso acontece, isso vira uma urgência médica. Então, alimentos com alto índice glicêmico vão ser necessários para reverter rapidamente essa hipoglicemia. Períodos pós-operatórios. Depois de alguma cirurgia, o corpo pode precisar de alimentos com alto índice glicêmico para ajudar a recuperar o equilíbrio metabólico e hormonal. Desnutrição. Casos de desnutrição grave, o corpo também pode precisar de alimentos com alto índice glicêmico para ajudar a aumentar rapidamente os níveis de glicose e fornecer substrato para a energia. Agora, você terá um olhar diferente para o seu prato. E você entende por que ter um prato variado, com muitos carboidratos complexos, gorduras boas, fibra, pode ajudar muito na sua saúde e evitar resistência à insulina. Obrigado por assistir. Te peço que me siga aqui e também no Instagram e compartilhe esse vídeo. Obrigado e até a próxima.